dressed in his righteousness alone. Fall and stand before the throne. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship spotlight, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises all life. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. Once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals in nature's soul life, I can see your heart in everything you say. Every pain inside, a canvas of your grace. If creation still obeys you so loud. So Culto mensal em ação de graças. Arte do Jorei, mês de março de 2025. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores,
e que tantos quanto seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver com a unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros empenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e as dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo está o caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para esse ano, sendo o jurei a base e a principal atividade da nossa igreja, que sejamos luz, que Meixo Sama nos utilize e nos envie como a luz das nações, levando paz, união e salvação a todos os povos. Que possamos mover todos a amar a Deus de todo o coração, onde a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de março de 2024. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus, Pai Criador da vida em todo o universo, baseados na diretriz para este ano, sendo o Jorei a base e a principal atividade da nossa igreja, que sejamos luz, que Meixo Sama nos utilize e nos envie como a luz das nações, levando paz, união e salvação a todos os povos. Que possamos mover todos a amar a Deus de todo o coração, onde a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal em ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Solicitamos neste instante a permissão para tornarmos-nos instrumentos do infinito amor e misericórdia de Meixo Sama. Sabemos como são fracas as nossas forças para empreender tamanhas transformações entre os homens. Portanto, Senhor, compadece-te de nós, iluminando nossas almas, para assim conquistarmos o poder da oração, instrumento que a tudo transforma. Cremos na força do amor e no poder da verdade.
Cremos também que a felicidade está no trabalho santificante e que sem ele estaríamos envoltos nas trevas da ociosidade. Então, Miroku Omikami, neste momento, pedimos-te que aceites nosso servir aos sofredores do mundo, aos ignorantes da verdade, para que a todos ilumine. Temos pouco, mas o pouco que temos te damos de todo o coração. Portanto, ó Senhor, permite-nos ser neste momento seus servidores para a transformação do mundo. Onde houver ódio, que a nossa súplica leve o amor. Onde houver guerras, que a nossa humilde intenção leve a paz. Onde houver dor, que a nossa tentativa leve o alívio. Onde houver mentira, que a nossa fé em ti leve a verdade. Onde houver o mal, que a nossa determinação leve o poder inabalável do bem. Permite-nos, Senhor, ser sempre teus dedicados servidores, para que no futuro, junto contigo, possamos nos regozijar com a paz no mundo. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Fazei com que a verdade, a justiça e o amor pleno se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o templo Arte do Jorei e nossos corações, repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia e cumprindo assim a nossa missão no plano material. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amasso Norite e oração Zengen Sand. Takamaharani kamitsumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sume mikyoya kamuizanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachi hanano. Odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegare o harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ameno fuchikoma no mimi furitatete Kikoshi meseto kashikomi momausu. Uya shiku omomiruni se son kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai togenji
Oshin Miroku Tokashi Meshiato Narase Daisen Sanzen Sekai no Sandoku Meshi Gojoku Okiyome Hyaku Senman Oku Isai Chujono Dainengan Komyo Joraku Eigono Jupo Sekayo Narashimete Gofuju no Kuruinaku Fukukase da Monarasunaki Miroku no Mio Mitamo Muriomo Reino Daijini Teimara Setsumo Matsuroite Choaku Jahu Aratamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shozen Bushin Kotogotoku Sonoko Korozashi Otoguru Nari Sansen Somo Kukotogotoku Seson no Itoku Ninabikaite Kinjutju Gyono Suemademo Minaso no Tokoro Ezaru Nashi Masani Koreti Bidi Sosekainite Kario Binga Wasoranimai Zuyun Teni Tanabikeba Banka Fukui Kuchini Kundi Taho Buto Sosoritachi Hitido Garano Akasumitsutsu Kogane no Iraka Santo Giniteri Izuko Keiwa Genimo Tengoku Jodonari Gokoku Minori Tekurani Michi Sunadori Utaka Niamegashita Iketoshi Ikeru Moro Morono Eraginigua Kueguewa Tsutsura Urani Michi Watari Kunito no Sakai Naku Hitogu Satachino Nikushimiya Isaka Egoto no Yumetokie Iten Shikai Kanono Miroku no Mite Nikitsusari Jinjin no Mimune Idakaren Wariraga Hibi no Segionimo Myojo Tamai Shinkakuo Esashimeyu Atomi Sakai Yoayu Anagaku Muyakuni Zentoku Ko Kasane Sase Fukuju Kai Muriono Dai Kudoku Taresa Setamae Mashima Setu Neneju Singe Satonshu Kifukurai Hainegimosu Miroku Omikami Mamori Tamai Saki Hae Tamai Miroku Omikami Mamori Tamai Saki Hae Tamai Meshiano Mikami Mamori Tamai Saki Hae Tamai Meshiano Mikami Mamori Tamai Saki Hae Tamai Kannagara Tamachi Haemase Kannagara Tamachi Haemase Salmo de Meixo Sama. Zento Aku, o bem e o mal. Ikanaram Yoki Okonaimo Kamishiranu Hito wa Okata Hikono Taminaru Mimichikaku Mimichikaku
Yaku Riso Riso Kataru Hitoko Soa Kokoro Yuru Senu Hitoto Moiso Tadashikyo Tadashikyo Okonau Monoa Akarukari Magano Shinoburu Sukino Nakeriba. A boa ação praticada por quem não acredita em Deus, geralmente busca apenas satisfazer o próprio ego. Cuidado, não abras teu coração. Há pessoas que costumam sussurrar no teu ouvido. Quem dissemina o bem com o coração, sempre alegre, não tem brechas por onde possa penetrar o mal. Oração do Reino do Céu na Terra e Pai Nosso. Miroku Kami Supremo Deus. Okuomi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, O Jorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
do Jorei. Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Ocam Ministro Ricardo Mendes Dugo. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Trecho do ensinamento Mistério do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo do pensamento. Ali, as existências surgem do nada e voltam ao nada. Tudo é extremamente mutável. Imaginemos, por exemplo, que dois escultores façam imagens da mesma divindade. De acordo com a personalidade de cada um, haverá diferenças entre as divindades que assentam nessas imagens. Se a personalidade de um deles for elevada, descerá um espírito divino de alto nível, coerente com o autor. Entretanto, mesmo que o formato da outra imagem seja igual, se a personalidade do escultor for baixa, virá um espírito representante daquela divindade ou uma partícula sua. Outro exemplo, a divindade diante de cuja imagem as pessoas oram com sinceridade manifesta seu poder, isto é, sua luz com força total. Ao contrário, se o pensamento das pessoas for apenas formal, faltando a elas respeito e convicção dos sentimentos, o poder do Espírito Divino será reduzido proporcionalmente. Além disso, quanto mais gente estiver orando, mais aumentará esse poder, mais intensa se tornará a luz. Yoshimon Doshu, 25 de outubro de 1949. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecendo a Deus aqui no culto mensal, uma grande oportunidade que nós temos de colocar os nossos pedidos e as nossas gratidões em relação ao mês que passou, iniciando um novo mês aí no dia 1 de março, né? Espero que seja um mês muito abençoado aí para todos nós, cheio de saúde, que acho que é a primeira coisa mais importante, e o restante a gente vai conseguir conquistar, se Deus assim nos permitir. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Esse ensinamento, ele tem vários ensinamentos que se relacionam com ele, né? Tanto aquele ensinamento que fala que o homem depende do seu pensamento, a participação nos cultos, né? Tem vários ensinamentos que meio que reforçam a importância da questão de como você está conectado com Deus, né? E na hora do culto, ou na hora que você está fazendo oração, tem a consciência que a mera formalidade não conecta-se com Deus. Se você só balbuciar palavras, mas não estiver verdadeiramente conectado, essa oração de nada serve. São só palavras jogadas ao vento, né? E como o Meshama coloca aqui, né? No mundo espiritual, como se manifestam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Tudo isso vai criando uma energia que predomina sobre nós. Então, o que mais falamos, o que mais pensamos, o que mais fazemos, né? Os locais que mais frequentamos, tudo isso acaba envolvendo a nossa aura, né? E faz parte da nossa aura, da nossa energia.
Então, quando uma pessoa está muito negativa, ela acaba acumulando como se fosse uma nuvem espiritual em volta dela. E essa nuvem espiritual interfere no recebimento da luz divina e no recebimento até mesmo das suas intuições do seu guardião e até mesmo da luz de Deus e da sua proteção em si, né? Então, por isso que é muito importante, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, mesmo que os pensamentos negativos venham, nós temos que pensar em outra coisa que não sejam aquilo que a gente está passando. Então, em algum momento você teve um momento feliz na sua vida, em algum momento você foi grato por alguma coisa. Então, nós temos que buscar mudar o foco daquela purificação, daquele aprimoramento, para alguma coisa boa que você teve na vida, né? Para que você tenha forças para passar. Porque muitas vezes, quando a gente está na dificuldade, você vai caindo, no fim você vai ver que está no fundo do poço. E para você, às vezes você tem uma egrégora de amigos espirituais, vamos dizer assim, querendo te ajudar, mas muitas vezes não conseguem, porque a sua vibração está tão baixa que não consegue acessar. Então, é muito importante, quando a gente está orando, e que seja com sinceridade, mas orar constantemente. Não é só na hora que está no culto, não é só na hora que está na frente do altar. Orar é o dia todo. Durante o seu dia, enquanto você está fazendo as coisas, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, comunique-se com Deus. Isso é muito importante. Ao longo do nosso dia, temos essa conexão constante. Porque mesmo na dificuldade, quando nós damos essa brecha positiva, é nessa hora que eles nos recarregam, né? Os nossos guardiões nos dão força para continuar passando aquela dificuldade, né? E até dando uma experiência que eu tive mais de uma vez já, né? Quando a gente está cuidando de casos que são purificações de pessoas gravemente enfermas, é muito difícil. Não é fácil passar aquele momento, nem para a pessoa que está purificando e nem para quem está cuidando, né? E quando você está lá cuidando, que espírito que a gente tem que ter naquele momento? É o mais elevado possível. Não é fácil ver a pessoa sofrendo. Muitas vezes você está ministrando jorei, você está fazendo tudo o que você tem ao seu alcance, mas nem sempre está na sua mão a melhora da pessoa. A gente não tem escolha sobre aquilo, né? Porque se fosse assim, se fosse só oração jorei, todos os mestres estariam vivos e encarnados até hoje, mas até mesmo eles passaram pela morte carnal. Mas viveram depois espiritualmente, vivem até hoje, né? Dentro de nós. Agora, tem coisas que nós não temos força para mudar, porque não é a nossa missão mudar. Nós temos que dar suporte para que aquela pessoa purifique da melhor maneira possível. E vocês podem ter certeza. Toda dedicação, jorei e oração que aquela pessoa recebe enquanto está purificando, ela é extremamente importante. A hora que ela desencarna, se esse for o desígnio de Deus para aquela pessoa, naquele momento, ela vai chegar no plano espiritual de uma outra forma, totalmente diferente do que se não tivesse aquele suporte que você deu durante X dias, durante a purificação dela, né? Então, a gente tem que ter a convicção muito forte que nós somos como se fosse o acalento de Deus para aquela pessoa enquanto ela está purificando. Será que no dia que, se a gente precisar passar por isso, teremos pessoas ao nosso lado ministrando o jorei, cuidando da gente, né? Então, o que nós estamos plantando hoje? E o que nós vamos colher depois? Se um dia precisarmos, se Deus assim permitir, que tenhamos esse suporte espiritual, porque ele realmente faz toda a diferença. Eu tive relatos de pessoas extremamente próximas a mim, que no dia seguinte, no plano espiritual, já estava caminhando, já não sentia mais nada, em purificações gravíssimas. Então, o que é isso? É por acaso? Ou é porque teve atendimento espiritual constante durante a purificação do corpo? Isso é um expurgo, né? Então a gente também tem que ter essa noção, que aquele expurgo é necessário para o espírito. Porque se não tiver aquele expurgo, leva junto todo aquele problema
e muito provavelmente vai ter que reencarnar, às vezes com o mesmo problema. Aí valeu a pena? Né? Então, às vezes, passa um período difícil para depois não ter que passar mais. Então, está vendo a importância da oração com sinceridade, de quando nós estamos servindo a Deus para uma pessoa necessitada, temos a consciência que nós somos representantes de Deus ali com aquela pessoa. E nós temos que cumprir a missão até o final. E aqui, voltando, né? A importância do nosso pensamento, do nosso sentimento. É isso que traz o resultado das nossas orações. Se você escreve por escrever o formulário, não escreva. Porque isso não tem conectividade com nada. Se você escreve com fé, e uma orientação importante, escreva como se já tivesse recebido a graça. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha casa, obrigado pela harmonia no meu lar. Agradeça a graça já materializada, já viva. É uma forma de você já concretizar aquele milagre. E Deus vai ouvir e vai ler com todos os seus servidores espirituais que pegam formulário a formulário e vão dizer amém. Porque você também é uma parte de Deus fazendo aquela oração. Então a criação das nossas vidas depende de nós também. O que ressoa de nós? Né? Se é saúde, se é prosperidade, se é felicidade, parte de dentro para fora. O ambiente externo nos beneficia para chegar nesse ponto que eu falei. Nós estamos aqui no culto orando, nos beneficia para chegar no ponto. E o ponto é, a divindade já está dentro de nós. Já está no nosso coração. Então, isso ressoa fora com a imagem da luz divina, com o Meixo Sama aqui. Né? Então, a gente tem que lembrar que Deus está dentro de nós. E nos momentos mais difíceis, é nessa hora que não podemos largar. Está difícil, ora 2 vezes. Está mais difícil, ora 3. Está mais difícil, ora 10, então. Mas não deixa de orar. E vocês vão ver que a dificuldade vai passar muito mais fácil do que se não estivesse orando, se não estivesse ministrando, orei. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas estando com Deus, a carga diminui umas milhões de vezes. Então aproveitem. Quem conhece a Deus tem um benefício extremamente gigantesco diante de outras pessoas que só vivem a vida pela parte material. Era isso. Obrigado. Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Dona Cidinha, não foi pro bloquinho hoje? Só desumano. Hoje é carnaval, mas é o nosso culto da mesma forma, então eu não tinha como mudar o culto por causa de carnaval, né? Até porque tem a ver até com o salmo de hoje, o bem e mal, né? Isso que o ministro Ricardo falou agora há pouco, eu estou lembrando de alguns casos que nós estamos acompanhando aqui de purificação, né? Ministro Sandra com o marido dela que está no hospital, né, com câncer, e outras pessoas também. E realmente o processo de você acompanhar a pessoa do seu lado se deteriorando cada vez mais é muito complicado, né? O ministro Ricardo vivenciou isso com o pai dele, e quem vive isso não é fácil, não é fácil. E é nessas horas que você vê como é que anda o nível da sua fé. Se você tem fé mesmo ou se você apenas, a sua fé é formal, né? É quando você entra na igreja que eu tenho fé, lá fora eu não tenho mais fé, porque a dor é complicada. Graças a Deus, em Meixo Sama, estamos iniciando o mês de março.
que é muito especial para nós aqui do Templo Arte do Jorei. No dia 15, comemoraremos 21 anos de existência. 21 anos de lutas, vitórias, de crescimento, de alegrias e tristezas. E vai ser acumulado junto com o culto da saúde e prosperidade, né? E hoje já começou com coisas boas. De manhã eu fiz uma consagração de um Ricari, vamos colocar assim, futura responsável, né, dos núcleos lá do Ceará, onde tem alguns Ricaris aqui no altar que serão enviados para a outorga lá no Ceará. Não vou dizer as cidades ainda, senão o pessoal vai apanhar lá. Também estão dando as boas-vindas para esse pessoal que está chegando, também as boas-vindas a um pessoal que está fazendo aula no Acre, e um outro pessoal que está fazendo aula em Tocantins, né? Também tem um pessoal de Curitiba, e mais alguns locais mais distantes, onde pessoas estão nos contatando, querendo conhecer um pouco mais. E uma coisa que eu tenho que agradecer muito são essas aulas que estamos dando aqui. Mudei um pouco o esquema, então estou dando aula de segunda-feira de manhã, terça à tarde, quarta à tarde, quinta de manhã e quinta à tarde. Até uma coisa que o ministro Ricardo falou agora sobre os pedidos, né? Quando você faz um pedido só formal, eu dei uma aula esses dias falando sobre isso, perguntas e respostas com o Meixo Sama. E ele falando, principalmente sobre o antepassado, que se você fizer um pedido, oferecer alguma coisa, seja um donativo, qualquer coisa, apenas por fazer, ele não recebe. E ele conta isso num ensinamento, ele contando o relato que o antepassado fez. E a pessoa fez, mas seu antepassado fez tal coisa, seu descendente fez isso e isso. Não, ele fez, mas não chegou até mim. Porque é apenas formal. E tudo que nós fizermos não pode ser formal, tem que vir da alma. Isso é o sonem, é quando vem de dentro de você e se manifesta. Quando você dedica por dedicar, quando você faz gratidão por fazer, quando você me jorei por fazer, ou vai na igreja por ir, você está apenas sendo formal. Aí quer ter milagre como? Você é uma pessoa formal. Então, formalmente, eu vou te dizer não. Né? Por quê? Porque tudo é merecimento. Por que pessoas têm graças e outras não têm graças? Porque pessoas, às vezes, acordam no nível, vai dormir um dia em nível de inferno e acorda no dia seguinte em nível de paraíso. Porque ela semeou antes. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Tem pessoas que querem viver às custas das graças dos outros e também não vai conseguir. Se eu dedico hoje o tanto que eu dedico, eu não faço por obrigação. Eu faço porque eu amo aquilo que eu faço. E para você fazer o que você faz, seja professora, seja qual profissão for, contadora, técnica, não importa qual seja, você tem que fazer por amor. Se você ganha pouco, ganha muito, e por um momento não é tão importante. Você está fazendo aquilo que você ama fazer. Faça, continue fazendo bem feito, não desanime, que vai chegar o momento que você vai ser recompensado por isso. É esforço. É esforço. O salmo de hoje, bem e mal, serve como um marco em nossa história. A boa ação praticada por quem não acredita em Deus geralmente busca apenas satisfazer o seu próprio ego. Cuidado, não abra seu coração a pessoas que costumam sussurrar no teu ouvido. Quem dissemina o bem com o coração sempre alegre não tem brechas por onde possa penetrar o mal. Esse salmo aqui talvez seja um dos mais profundos que eu já vi de Meixo Sama. E se vocês repararem bem, é um beabá do nosso dia a dia. Pessoas que costumam vir fofocar para você de outras pessoas, acabam falando mal de você também para outras pessoas. E quando alguém vem, às vezes você está numa vibe excelente, está vivendo bem, está tudo tranquilo, maravilhoso. De repente chega uma criatura para te azedar a alma, né? E você acaba entrando naquela vibração daquela pessoa. Aquilo que estava tudo maravilhoso e lindo, fica nublado. Perdeu, você nem lembra mais da raiva que você está sentindo de fulano, não, Beltrano. Não é assim? Mas por que nós permitimos isso? Porque nós ainda somos muito volúveis. Ainda deixa muita brecha. Como é que o mal encosta na gente? O mal encosta na gente pelas nossas fraquezas. Você firme, forte, focado, dedicando, fazendo, sabe? Você está blindado. Qual que é a brecha que você dá? É raiva, é inveja, é ciúme, vingança, tristeza. Qualquer coisa que der, você vai abrir uma brecha. Deu a brecha, o negativo entra. Então, quando a gente fala sempre, em tudo dai graças, é por isso. Mesmo doendo, agradeça. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Isso não é demagogia. Não são palavras jogadas ao vento.
Eu estou falando porque eu já vivenciei. Então, quando você não está bem, tudo está dando errado. E olha que nesses 21 anos da arte do Jorei, nós só passamos cada perrengue lascado. Sabe? Foi o massacre da Serra Elétrica. Mas se não fosse isso, a gente não teria a força que nós temos hoje. Eu não teria a fé que eu tenho hoje, a convicção que eu tenho hoje. Andar de cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Porque nós só fazemos uma coisa na arte do Jorei. É falar de ensinamentos de Meixo Sama. Ministrar Jorei. Fazemos alguma coisa mais diferente? Que é o que Meixo Sama ensinou? Não. Os milagres acontecem na vida das pessoas por quê? Porque elas simplesmente obedecem aquilo que está sendo orientado. Ninguém está exigindo que a pessoa doe casa, doe carro, doe a vida. Só faça o seu melhor. Faça com o que a sua alma pede. Se é pouco ou muito, para nós, para o ser humano, é irrelevante. Mas para Deus é o que conta. Então, quantas e quantas vezes, já falei isso várias vezes aqui, a pessoa vinha aqui, eu queria tanto fazer um donativo, mas não tenho condição. Falei, quem disse que você não tem condição? Eu ia aqui dentro, pegava um pouquinho de arroz, dava na mão dela, está aqui a sua riqueza. Coloque dentro do envelope e materializa aquilo que você almeja conquistar. Arroz? Arroz, filho. Arroz. E as pessoas tiveram graças. Por quê? Porque eu tenho plena convicção que a gratidão não é dinheiro. A gratidão é essência. Por isso que nós oramos agradecendo, isso o Bispo Ricardo falou, de colocar os pedidos no formulário, agradecendo antecipadamente a graça que você almeja conquistar, como se já tivesse conquistado. Ontem foi um dia que teve uma mudança cósmica também, um negócio assim, eu não lembro agora. Então até uma pessoa mudou assim, pô, faz um pedido hoje que até meia-noite está valendo. Falei, não, senhor, fiz, velho, não custava nada. Já que eu estou aqui mesmo, né? Já ia para o altar hoje, já antecipei ali. Então, mas veja, as coisas boas, não importa se é crendice ou não, sabe? Mas se faça. Faça. No nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho convicção de que tudo que passa nesse altar aqui gera milagre. Né, dona Marilene? Né? Por quê? Não basta só pedir. Não basta só colocar. Tem que sentir. E a luz que volta do altar para a pessoa é imensamente grande, cara. Não dá para descrever, né? Só vivenciando a graça. E quem vivencia o milagre nunca vai esquecer a sensação que é isso. Em nossa jornada, precisamos sempre manter o nosso foco no cumprimento da lei divina, que nada mais é que o cumprimento do amor, da reconciliação, não como na lei dos homens, mas numa vida de pureza, para que possamos viver a pureza em tudo, sendo sinais de uma grande transformação interior, na qual sim é sim, não é não. E muitas pessoas, quando tem que dizer não, ainda continuam dizendo sim. Depois sofrem em cima das consequências desse ato. Aí depois vem chorar, vem lamuriar, que a coisa não deu certo, por isso, por aquilo outro. Mas quando era para dizer não, você disse sim. Né? Então, para não magoar, eu vou dizer sim. Para não sei o que lá, disse sim. E nessa de dizer sim, 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 o não foi esquecido. A vida vai dizer não. E quando a vida diz não, às vezes é num momento muito complicado. E as consequências que você vai pagar por isso, às vezes não vale a pena. Quem é pai, quem é mãe, que já viveu problema em casa com filhos, sabe o que eu estou falando. Né? Então, é muito complicado. Né? Às vezes, professora, que nem a dona Cedinha que está ali, ela foi uma bichinha brava pra caramba. É baixinha, mas é brava. Né? Dizem que ela batia nos alunos com a régua. Né? Mas assim, vejam a importância que nós tínhamos lá atrás de ter professores com mais rigor, com mais disciplina. Ninguém virou bandido, ninguém virou... Todo mundo tinha que estudar, ué. Senão não passava de ano. Né? E assim, eu vi muitos amigos meus ficando pelo meio do caminho. Ficando pelo meio do caminho. Porque não tinha foco, não tinha objetivo. Não teve um não em casa para falar, olha, ou você muda ou dá licença. Né? Então, muitas vezes nós deixamos de mudar o destino de uma pessoa porque nós não soubemos dizer um não na hora certa. Nós vivemos uma luta dentro de nós entre o bem e o mal. Outro dia eu descobri um site no YouTube que são as cartas de Paulo.
Como sabe, eu sou fã de Paulo. E são cartas narradas. E eu achei uma que ele fala que é de Gálatas. E é muito, cara, é profundo demais. Eu li coisas, estou ouvindo coisas que está no ensinamento do Meixo Sama. Tem uma carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, que tudo que está no Evangelho 4, que fala sobre matrimônio, ele fala tudinho nas cartas de Paulo, nesse capítulo de Coríntios aí, Coríntios 1. Sobre matrimônio, como é que o casamento tem que ser, como é que não sei o que lá. Eu nunca tinha visto nada disso. Nunca tinha lido nada. Né? Então, é bom porque vai aumentando o seu conhecimento e você vai vendo como o Meixo Sama falavam as coisas numa outra época, mas que Paulo também, na sua época, também foi muito contemporâneo. Porque se enquadra muito hoje. E é muito profundo o que é falado. E nessa aqui de Gálatas, ele fala assim, quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. O apóstolo Paulo nos convida para nos deixarmos ser conduzir pelo Espírito Santo na fé. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros, pela caridade. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. E hoje é carnaval. Começa a fase mais trevosa, uma das fases mais trevosas do ano. Tudo que é de ruim sai nessa época. Das profundezas do inferno. É verdade. Né? Eu tive uma aula com o Reverendo Nakashi sobre isso uma vez. Nessa época, tudo que mais trevoso sai. E ele vai encostar em tudo que dá brecha. É verdade. É a época que mais coisas acontecem, acidentes, e um monte de coisa. Por quê? Porque as pessoas bebem demais, as pessoas se perdem demais, se pervertem demais, tudo acontece. E se você não se manter numa linha, uma coisa é você viajar para dar uma relaxada, muita coisa e tal. Mas, infelizmente, você pode estar numa boa, de repente alguém vem te provocar, pode causar uma confusão, e mil e uma coisas pode acontecer. Vivemos a perfeição da lei a partir do que está escrito dentro de nós, pelo Espírito Santo. Não tenhamos medo, pois a luta do bem e do mal dentro de nós é língua e contínua, e assim o será para sempre até morrermos. Essa luta do bem e do mal dentro da gente é uma coisa importantíssima. E na realidade ela não pode acabar nunca, sabe por quê? Porque se ela acabar, você se acomoda. E você vai achar que tudo que você faz é bem. Tudo que você faz é bom. E nem sempre é. É bom para você, mas é bom para os outros. Então, quando você se questiona, será que eu estou fazendo é bom para mim? Ah, é bom. Mas é bom para os outros? E aí, não sei. É bom para Deus? Ih, lascou. Né? Então, o seu ato de bondade, ele tem que gerar uma coisa boa para várias situações. Só que muitas vezes o nosso egoísmo é tão grande que tudo que você faz para você tem que ser bom. Os outros que se danem. Então você usa uma falsa virtude para justificar o seu egoísmo, né? Que está disfarçado de uma falsa virtude. Né? A vida é uma contínua escolha entre o bem e o mal. Existe sempre a escolha entre a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós estendemos nossas mãos para escolher sempre o bem, mas nem sempre acertamos em nossas escolhas. Não é? Como escolher o bem neste mundo que nos empurra para optarmos pelo mal? E para não cairmos na loucura na qual o mal sempre se torna normal? É preciso rezar para tomarmos a decisão certa, a qual nos leva à vida plena na luz. Precisamos ficar mais tempo próximos de Deus e Meixo Sama, aumentando o nosso tempo em oração, pois é deles que vem a força para a nossa perfeição. Isso que o Ricardo falou. Em qualquer situação, não precisa estar na igreja para rezar, não. Está trabalhando? Dá uma respirada, faz uma oração. Você viver em estado de oração, sempre haverá proteção, porque o mal não gosta de oração. O mal não gosta da luz. Então, uma oração que você faça, de repente vem uma ondinha negativa, volta para lá. Então, você está sempre, você se vigia. E essa luta entre o bem e o mal está dentro de você. Então, você tem que se vigiar. Eu não preciso que ninguém aponte o dedo para mim, porque eu sei o que eu preciso melhorar e o que eu preciso me vigiar. Né? Eles querem nos tirar da mediocridade de ficarmos no meio termo. Sabemos que é um esforço para traduzir a nossa vida, mas eles vivem em nós e precisamos estar sempre mais e mais em oração e aumentar a nossa intimidade com eles. É necessário aprender a ouvir a voz deles, para assim seguirmos o caminho certo, que só vem do alto. A Lúcia me perguntou hoje, que eu falei numa aula, que eu falei em casa para a Miss Elisete,
que ela precisava, depois do culto de sábado passado, né? Antepassado. Eu falei, você precisa aprender a deixar a sua divindade se manifestar. Todos nós, todos, temos uma divindade, né? Você tem uma partícula divina, mas a sua divindade também está aí. Vocês precisam aprender a conversar com elas. Às vezes a pessoa se menospreza, se acha, não, eu vou ser capaz, não, que é isso, eu vou falar, a Fátima, né? Eu vou falar lá em cima do altar, que é isso, quem sou eu? Cara, quando você sobe aqui e você fala, você nunca falou uma coisa errada. Você falou coisas muito profundas na sua simplicidade, né? Então, se vocês, cada uma aqui, no seu momento de estar na frente de um altar, ou na frente desse altar, ou na sala da paz, ou na sua casa, na frente da foto do Meixo Sama, não importa onde, peça para a sua divindade se manifestar. Deixa ela vir à tona. Vocês vão sentir a presença muito maior de alguma coisa que o envolve. A sua sensibilidade fica mais aguçada, a sua mediunidade fica mais aguçada, você fica mais atento às coisas, porque a sua divindade se manifesta. E como eu disse, eu já dei uma palestra sobre isso há muitos anos atrás. Assuma a divindade que é dentro de você e tome posse dos seus tesouros. A graça não vem até você, é você que se eleva para atingir o nível da graça. Existem tesouros que a gente tem que tomar posse, mas enquanto você ficar estacionado, você não vai atingi-los. Então, quando você deixa a divindade se manifestar, você vai aflorar. A sua divindade vai ter que encontrar alguns tesouros que serão importantes para a evolução dela, e a sua junto. E quando tomar posse disso, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Nesse momento eu preciso de mais sabedoria, vem. Nesse momento eu preciso de mais força, vem. Mais isso, mais aquilo, vai vir. E na matéria, as coisas vão se materializar no momento certo, quando a sua divindade estiver pronta. E você também. É doido isso, né? Mas funciona. Se Deus e Meixo Sama nos encontrarem na luta, eles vão ficar muito felizes por saberem que estamos nos esforçando. Na carta aos Romanos, Paulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem. O mal não se derrota com o mal. De fato, por aí, em vez de vencermos o mal, somos por ele derrotados. É quando você usa o mal para brigar com o mal, né? Isso aqui exige uma sabedoria lascada. Isso aqui é misericórdia. Isso aqui... Porque, veja, para quem tem o H forte, isso aqui é um treinamento lascado. Por quê? Quando você é provocado, você dá uma tijolada na testa. Não é? E o que acontece? Você perde a razão. Por mais razão que você tenha. Então você pode até discutir, mas tem que ter categoria. Tem que ter a manha. Para quê? Para que você não entre no mesmo embate que o mal. Porque senão o que vai acontecer? Vai ter um caboclo do seu lado olhando para você e dando risada. Fala assim, caiu de novo, né? Te peguei mais uma vez. Não adianta. Pode falar que está pronto, mas toda vez que eu crio uma situação, ele vai cair na mesma armadilha. O caminho de Deus sempre desafia a nossa natureza animal e nos chama a viver em nível mais alto pelo poder do Espírito. A tendência humana de amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam e tentar vencer o mal com mais mal. Entretanto, só podemos vencer o mal com o bem. A bondade de Deus é mais forte do que qualquer mal. Quando nos recusamos a responder com a mesma moeda àqueles que nos perseguem, as suas más ações ficam sozinhas, enquanto a retaliação nos rebaixa ao nível de quem nos provoca. Quando duas pessoas estão brigando e uma está claramente atacando a outra, o mal é destacado para todos verem. Quando devolvemos uma palavra suave, uma gentileza ou generosidade a alguém que nos ofendeu, deixamos o agressor sozinho em sua maldade. Não é a frase que você costuma falar? O mal não está em mim, está naquela pessoa, né? Então, muitas vezes assim. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, na época do Orkut, uma vez um pessoal, eu vi lá um bate-boca danado lá, e o tema era a arte do Jorei. O nego descendo a lenha na gente. Não, e quem estava debatendo não tinha nada a ver com a gente. O nego metendo o pau, o outro defendia, o outro falava, não sei o que lá, 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 e eu só observando a situação. Eu estava nesse grupo, aí uma pessoa colocou assim, poxa, estamos aqui batendo boca, debatendo, mas será que alguém da arte do Jorei, o reverendo Dorival, poderia se manifestar a respeito? E eu não respondi nada.
Aí uma pessoa colocou assim, sabe? Eu acho que o reverendo Divaldo tem muita coisa muito mais importante a fazer do que ficar entrando em briga de comadre, em bate-papo que não leva a nada. Me deu raiva? Claro que deu, que eu vi umas atrocidades lá, mas eu não fiz absolutamente nada. No começo nosso da Arte de Jorei, era tijolada todo dia. E às vezes eu respondia. Mas com o tempo, você vê que isso não é importante. Quer tirar você do seu foco. E o nosso foco não é quem está falando. A gente está indo. Como é que fala? Os cães ladram e a caravana passa. A gente tem que ir embora, filho. Vou parar para ficar batendo boca com alguém que não dedica, com alguém que não agradece, com alguém que não serve. Porque quem nos critica, a maioria, não faz nada. Não dedica, não faz nada. Desce a marreta na gente. Né? Mas são aquelas pessoas que vão na igreja formalmente. Coloca a roupinha de messiânico, entra aqui, né? Vai embora, é o cramunhão lá fora. Então, isso não é importante para nós. O importante são as pessoas que recebem a palavra, guardam para si, utilizam e tem milagre, e muda a vida. A bondade, em face da delicadeza, demonstra o forte contraste entre os dois. O objetivo de uma reação gentil ao inimigo não é constranger ou dar última palavra, mas ajudar a facilitar o arrependimento de quem nos agride. E detalhe, não é aquele calar arrogante, sabe? Né? Dá uma de superior e querer humilhar. Não é isso, não. É postura. É saber olhar para a pessoa e falar assim, cara, você não sabe o que você está falando. Né? Deixar a pessoa falar. Já falou o que você tem que falar? Agora você vai ouvir. Eu já fiz isso uma vez. Né? Fala tudo que você tem que falar. Acabou? Não tem nada para poder falar? Agora é minha vez. Agora você vai ouvir. Não, mas eu te ouvi calado. Agora você vai ouvir calado. E as pessoas não estão preparadas para ouvir. O mal não pode expulsar o mal. Uma resposta maligna apenas duplica o mal. Quando respondemos ao mal com humildade e graça, estamos provando que o bem triunfa sobre a maldade. Não podemos impedir as pessoas de fazerem o mal, mas elas não podem nos forçar a participar com elas. Não é preciso poder, força ou sabedoria para retaliar os malfeitores. Entretanto, devolver o bem com o mal é uma das maiores demonstrações de força. E olha, eu vou falar que isso aqui tem que ter fé para fazer um trem desse. Você agir colocando o bem acima de toda e qualquer situação não é fácil, não. Como eu falei antes, às vezes o Gá quer se manifestar com muito mais força, e isso atrapalha pra caramba. Quando o mal se manifesta e você perde o controle, você desbesta a falar que nem um louco. E quando você começa a falar que nem um louco, deu 5 minutos, eu perdi o controle, né? São 5 minutos que levam você para o inferno. São 5 minutos que alguém pode sacar uma arma e matar alguém. 5 minutos que você pode perder seu emprego, porque você foi arrogante com o seu patrão. E assim vai. 5 minutos você perde a razão e dá um tapa na cara de uma pessoa que de repente não tem nada a ver. Não é assim? 5 minutos. Me deu 5 minutos, eu falei o que eu tinha que falar mesmo. Uma pessoa veio aqui uma vez e falava assim, eu não estou nem aí. Eu falo o que está na minha... assim, como é que é? Eu falo o que está na lata. Eu falo na cara mesmo, que eu não guardo desaforo para casa, não. Eu falei, você está certa com relação a isso? Eu acho que sim. Eu falei, parabéns então, vai em frente. Vou falar o quê, pessoa? Eu falei, um dia a vida vai te ensinar. As escolhas e decisões que tomamos moldam a nossa vida e o nosso futuro. Refletir sobre elas pode ajudar-nos a ser mais conscientes e responsáveis pelas nossas experiências. Depois que eu ouvi uma frase tempos atrás, ela se tornou uma referência para mim. As circunstâncias que estamos passando hoje são consequências de escolhas que fizemos no passado. Isso aqui bate todo dia na minha cabeça. As circunstâncias que estamos passando hoje são consequências de escolhas que fizemos no passado. Por isso, eu tenho que fazer coisas boas hoje, coisas sensatas hoje, coerentes hoje, para que amanhã eu não fique reclamando do que eu fiz. Não é? Porque isso aqui, a gente está olhando hoje. Mas daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar lembrando desse dia, das nossas escolhas. Então, eu quero estar daqui a 5, 10 anos em paz com Deus também. Eu encontrei um texto bem interessante que faz uma reflexão sobre nossas escolhas. Fazer escolhas é libertador, mas também pode ser angustiante. Somos responsáveis pelas nossas experiências,
pois somos nós que escolhemos onde estamos. As escolhas que fazemos definem a nossa trajetória e futuro. As escolhas que fazemos refletem o que somos. As escolhas que fazemos podem ser oportunidades. As escolhas que fazemos podem ser boas ou ruins, e devemos aceitar as consequências. As escolhas que fazemos podem ser autorresponsabilizantes, ou seja, nos tornam protagonistas da nossa vida. Reflexões sobre as decisões. Não devemos ter medo de escolher e decidir. Devemos manter o equilíbrio entre o que desejamos e o que é necessário fazer. Devemos ponderar e analisar antes de tomar atitudes. Devemos tentar avaliar as coisas boas que as nossas escolhas podem trazer. Devemos tentar não prejudicar ninguém. A indecisão pode afetar negativamente a autoestima e a autoimagem. A indecisão pode impedir o progresso em metas e objetivos pessoais ou profissionais. Não é assim? Hoje, quem faz aniversário em março aqui? Alguém daqui de baixo? Só os dois aqui? Então, graças ao aniversário dos dois aqui, as oferendas hoje não vão ser vendidas, tá? Nós vamos distribuir para todos vocês pelo aniversário do ministro Ricardo e do Guilherme, no mês de março. E também é uma forma de eu agradecer as graças que vão acontecer, que estão acontecendo. Então, eu quero oferecer isso antecipadamente, agradecendo as graças que vão se materializar esse mês, não só na nossa vida, mas na vida de muita gente. Só que tem uma coisa diferente. As graças que ocorrem na arte do Jorei, elas geram benefícios e coisas boas para milhares de pessoas. A graça que acontece aqui, que vai acontecer aqui, não é para mim. Não é para esse grupinho aqui. Países vão ser ajudados. Pessoas vão ser ajudadas, porque querem servir. E eu quero ajudar nesse processo. Afinal de contas, Deus, Meixo Sama, nos escolheram, concorda? Então, vamos honrar essa escolha. Vamos honrar essa escolha. Né? E que possamos. Hoje a igreja fecha, vai abrir quarta-feira, normal, que tem culto da família às 15 horas. No dia 8 não tem nada, a igreja fecha. E depois, no dia 15, faremos o culto do aniversário da igreja. Eu, olhando para trás hoje, eu só vejo coisas boas. Por mais doloroso que tenha sido. Sabe por quê? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, né? A igreja existe. Por mais que tentaram destruí-la, a igreja se manteve de pé. Porque tem só uma coisa, uma pequena diferença. Não foi eu que quis abrir a igreja. Quem quis abrir a igreja foi Meixo Sama aqui. E eu fui voto vencido. Porque eu não queria abrir igreja nenhuma, né? Mas, se Meixo Sama nos escolheu, aguardem, tem grandes novidades para acontecer. Tem muita coisa para se materializar. Eu tenho muita convicção naquilo que eu estou falando. Como eu disse, deixem vossas divindades se manifestarem. Elas vão falar com vocês. Tá bom? Obrigado a todos. O peixe é seu hoje, tá, dona Norma? Obrigado a todos. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outros que estão prestes a chegar. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. Retirada dos oficiantes.
Encerramos o culto em ação de graças do Templo Arco do Jorei do mês de março de 2025. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.